Bíblia, abra comigo em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 6 ao 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, do versículo 6 ao 7. A palavra de Deus fala assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cintos para si. Queridos, talvez os versículos mais tristes da palavra de Deus. Talvez os versículos mais trágicos da história de Deus com o homem, queridos. O relato da queda, ou o relato da traição. Quando o homem trai a Deus. De alguma forma, queridos, o homem decide andar sozinho. Quando o homem e a mulher se tornam independentes de Deus. Pastor, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim? Porque Deus não queria, queridos, que ninguém andasse com ele de forma obrigada. Quando Deus estabelece a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele dá a maior dádiva para mim e para você, que é o nosso direito de escolha. Posso ouvir um amém? O nosso direito de escolha. E na queda, queridos, os olhos deles se abrem. O homem passa a experimentar uma nova realidade. O homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha tudo de Deus. Quando ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele come, Eva come, dá para o seu marido, Adão come também, os seus olhos se abrem, e eles começam a experimentar uma outra realidade. Uma realidade que eles não conheciam, queridos. Eles experimentam uma nova realidade, e eles percebem que eles estavam nus. O conhecimento do bem e do mal toma conta da alma humana. O conhecimento do bem e do mal começa a guiar o ser humano. E entra na terra, queridos, dois conceitos: o humanismo e o racionalismo. Dois conceitos tomam conta do coração do homem: o humanismo e o racionalismo. São dois conceitos, queridos, muito amplos. Eu não vou tentar explicar eles para vocês, mas eu vou trazer alguns traços deles que tomam conta da alma humana. E o primeiro, queridos, o humanismo, que coloca o homem no centro. O homem no centro. Onde o coração do homem, queridos, começa a querer a viver bem, se sentir bem e ter bens. O que importa é eu me sentir bem. Ah, mas o evangelho às vezes é muito ofensivo. Não é para mim. Por quê? Porque eu quero me sentir bem. O que importa é eu viver bem, me sentir bem e ter bens. Colocando eu e você, queridos, no centro, queridos. Aonde o mais importante é você. Onde eu sou importante. Tudo deveria girar em torno da minha vida. Tudo deveria girar em torno do homem, o humanismo. Onde eu e você somos o centro. E o que importa é o nosso bem-estar. Uma vez um rapaz falou para mim: pastor, queria que você me discipulasse. Ele é de outra cidade. Eu falei: tudo bem, vamos conversar. E comecei a conversar com ele e falei para ele: cara, você precisa encontrar uma igreja local. Daí eu falei para ele: ó, procura tal igreja, tal igreja. Daí ele foi em uma igreja, ele chegou, eu falei: e aí, foi na igreja? Fui. O pastor não me cumprimentou. Eu falei: cara, saia do centro, cara. A igreja não gira em torno de você. Saia do centro. O que tem a ver o pastor te cumprimentar ou não?
Cara, você é o centro de tudo. Tudo tem que girar em torno de você. Daí ele escreveu para mim, sabia que eu tinha que falar com você, porque você ia falar umas verdades para mim. Eu falei, cara, saia do centro. Daí ele começava a reclamar, as coisas estão difíceis. Eu falei, cara, saia do centro. Saia do centro. O humanismo colocou eu e você no centro, onde todas as pessoas têm que orbitar à nossa volta, onde todo mundo tem que nos tratar bem, nos fazer sentir bem, nos fazer as nossas emoções pularem assim, se sentir importante. E o homem vive buscando a isso. Você já viu um casamento, querido? Já viu casamento dar certo com os dois querendo se sentir bem? Tem como? Tem? Tem como alguma relação humana dar certo, querido? Todo mundo querendo se sentir bem? E isso entra no coração do homem, queridos. E quando encontramos Jesus, a luta é para sair do centro. O teu coração, queridos, no teu coração existe uma cruz e um trono. Quando você está no trono, Jesus está na... Quando Jesus está no trono, você está na... Qual que é o teu lugar? Na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Queridos, quando encontramos Jesus, queridos, nós precisamos sair do centro, queridos, sair do trono. E é essa guerra contra o humanismo e o racionalismo que eu e você enfrentamos todos os dias. Consequências lá da queda. O racionalismo, queridos, vai te dizer que tudo tem que ter um porquê. E um porquê que eu entenda. Se eu não entendo, eu não faço. E a luta é contra a nossa razão, queridos, onde analisamos, compreendemos e agimos. Quando nós olhamos para circunstâncias difíceis, o que nós fazemos? Nós analisamos, nós compreendemos e nós agimos. Sim ou não? Não é assim? Racional. 1 mais 1 é igual? Queridos, no reino de Deus é assim? Não. Só que no reino de Deus, queridos, as coisas, elas se movem por fé. As coisas, elas se movimentam pela fé. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38 nos fala. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Fala amém aí. Jesus está voltando. Aleluia. Se naquela época já estava perto, imagine agora, queridos. Estamos no restinho do final ali. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. O justo viverá pela fé. E existe uma guerra dentro de nós, queridos, onde o racionalismo tenta nos prender às circunstâncias. E muitas vezes nós estamos vivendo pelas circunstâncias. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, seria fé e circunstâncias. Olha o que Isaías 43, do versículo 1 ao 4 nos fala. Isaías 43, do 1 ao 4. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Mas agora sim, diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e a Seba, para que você fosse meu. Versículo 4.
visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu o remi, chamei pelo seu nome, você é meu. O medo, queridos, é a primeira emoção que surge no coração do homem depois da queda. Quando o homem cai, queridos, a primeira emoção que surge nele é o medo. O medo nasce e entra por causa da morte. Queridos, imagine, o homem foi criado em um ambiente que não havia morte, amém? Não havia dor, não havia machucadura, não havia sangramento, não havia dor, queridos. Se não havia morte, queridos, não havia medo, porque o medo é o medo da morte. Todo medo, queridos, ele é enraizado no medo da morte. Quando você olha para o futuro, queridos, você vê um futuro desastroso, você começa a ter medo e ansiedade, porque você está com medo de morte. Pode ser morte emocional, morte social, qualquer tipo de morte. Se não há morte, não há medo. Posso ouvir um amém? O ambiente que Deus criou o homem, queridos, era um ambiente sem medo, não havia morte. O medo é uma emoção de autoproteção. Se não existe morte, não existe. O medo é uma emoção de autoproteção. Não vou para lá, senão vou me machucar. E a autoproteção é sempre ao contrário do amor. Posso ouvir um amém? Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 18 nos fala. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o amor envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus, queridos, aperfeiçoado nas nossas vidas, ele lança fora todo medo. O amor de Deus aperfeiçoado em mim, em você, ele lança fora todo medo. E não é que o amor de Deus, ele se aperfeiçoa ou aumenta para você. Quando nós olhamos, muitas vezes nós pensamos, então, o amor de Deus está se aperfeiçoando para mim. Não. O amor de Deus, querido, já foi derramado sobre o seu coração de forma plena e completa. Jesus se entregou na cruz. A Bíblia fala que a cruz é a prova de que Deus amou a mim e a você. Amém? Então nós somos extremamente amados, profundamente amados. Quando nós falamos que você pode vir aqui na frente e receber oração, é porque você é amado por Deus. O amor de Deus está sobre a sua vida. Como que se aperfeiçoa esse amor? Se aperfeiçoa na maneira que eu compreendo esse amor e tenho a revelação que eu sou profundamente amado. E quanto mais os olhos do meu coração vão sendo iluminados, mais eu vou percebendo que Deus me ama e mais seguro eu me torno. Por quê? Porque esse amor vai sendo aperfeiçoado e vai sendo jogado fora todo o medo. Quanto mais eu tenho a revelação desse amor, mais esse amor vai se aperfeiçoando na minha vida. Olha que interessante o texto que nós lemos em Isaías 43, versículo 1. Preste atenção aqui. Mas agora sim, diz o Senhor, que o criou. Você pode colocar o seu nome ali, em vez do Jacó. Ó Jacó, ó Shalom. E que formou, ó Israel. Não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque eu te remi. Queridos, fomos remidos pelo sangue de Jesus. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Não tenha medo, porque eu chamei você pelo seu nome. Queridos, fomos chamados pelo nome. Queridos, preste atenção aqui. Se você está aqui hoje, é porque um dia o Senhor Jesus chamou o seu nome. Se você entendeu a salvação que é em Cristo Jesus, se você entendeu o Evangelho, é porque um dia o Senhor Jesus te chamou pelo nome. Ele te conhece pelo seu nome. Não tenha medo, porque você é meu. Queridos, eu e você somos dele. Falam amém aí, queridos. Queridos, nós somos dele.
Quando nós olhamos medo e circunstâncias, queridos, as circunstâncias sempre vão tentar nos trazer medo. A circunstância se estabelece, o racionalismo toma conta de nós, nós deixamos de lado a fé e nós começamos a ter medo. Olha o exemplo de Josué, queridos. Josué é chamado por Deus para quê? Para substituir Moisés. Ele está diante da terra prometida, queridos. Naquela terra haviam gigantes. Ele ia passar por uma guerra, queridos. E a promessa de Deus é que ele ia pegar aquele povo, atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Tarefa fácil? Queridos, meio empresarial. Você substituir um líder, queridos, que está fazendo só coisa errada. Imagine, você está substituindo um líder que está fazendo só coisa errada. Qualquer ajuste que você fizer vai o quê? Vai aparecer, sim ou não? As pessoas vão olhar, nossa, já está tendo melhora. Agora imagine você substituir Moisés, o maior legislador do povo. O homem que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Um extraordinário líder que tirou um povo, querido, escravo do Egito, queridos. Através da vida dele viram sinais, prodígios e maravilhas. O tabernáculo foi estabelecido por Moisés, queridos. Moisés liderou o povo durante 40 anos, queridos, no deserto com sinais, prodígios e maravilhas. Daí está lá você, Josué, orelha seca, para substituir o cara. Qual que foi a palavra de Deus sobre a vida de Josué? Olha o que Josué, capítulo 1, versículo 9 nos fala. Não fui eu que ordenei, seja forte e não tenha medo. Não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Circunstâncias, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então existe a circunstância e existe a palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus para ele? Não tenha medo, seja forte e corajoso. Qual que é a palavra de Deus para mim e para a sua vida? Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. E essa revelação no nosso coração, ela lança fora todo o medo. E o texto continua ali, Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o atingirão. Queridos, perceba uma coisa. O texto está falando quando. Quando você passar. O texto não está dizendo se você passar. Ele está dizendo quando. Quer uma promessa de Deus para a sua vida? Amém? Você vai passar. Aleluia. Você vai passar. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios e você vai passar pelo fogo. Circunstâncias, queridos, que eu e você nós vamos passar, queridos. O evangelho, a vida com Deus, ela não é humanista. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é que Deus às vezes me dá umas cacetadas, daí eu não gosto de apanhar sozinho. Queridos, por várias fases da minha vida, queridos, várias, a Kellen já viu isso acontecer. Por várias fases da minha vida eu fui choramingar com Deus. Ah, Deus, não sei o quê. Sabe o que Deus me falou uma vez? Sabe o que Deus me falou uma vez que eu estava chorando para Ele? Eu não estou nem aí para as tuas emoções. Pastor, mas isso é forte, Deus nos ama. Queridos,
entre Deus te amar e ficar preocupado com as tuas emoções, queridos, quando você repreende um filho e corrige um filho, você está preocupado com as emoções dele ou você está preocupado com as coisas lá na frente? Porque se você se preocupar com as emoções dele, você vai fazer o que ele quer para ele se sentir bem, para ele viver bem e para ele ter bens, que talvez a circunstância seja que ele quer um bem. Já viu criança quando quer um bem? Terrível, né? Tenho 3, queridos. Antes de entrar e para sair para o shopping, nós não vamos comprar nada, hein? Já estamos visando. Porque senão quando eles querem bens, eles parecem que nem a gente. Queridos, e Deus vai olhar para nós e vai falar o quê? Eu não estou nem aí para aquilo que você está sentindo. Muitas vezes o trato de Deus, queridos, é assim, por quê? Porque nós precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos passar pelos rios e pelas águas. Para que a gente possa usufruir o melhor de Deus maduros. Sim ou não? Circunstâncias versus fé. O evangelho, queridos, a vida com Deus, ela não é humanista, não tem a ver com circunstâncias favoráveis, tem a ver com processos, queridos, processos que eu e você precisamos passar. Sabe aquela ideia, venha para Jesus e a tua vida vai mudar, as coisas vão dar sempre bem para você? Sabe aquilo lá? Não existe, é mentira, enganaram você, propaganda falsa. Pastor, fui para Jesus, as coisas às vezes piorou, está no processo, queridos, bola para frente, vão perseguir você, dentro da sua casa vão falar mal, vão te chamar de super crente, vão começar a pegar no seu pé, vão falar que você parou de beber, mas para que exagero? Jesus tomou um vinho de vez em quando, vai, né? Tudo daquilo que a gente já sabe. Sim ou não? Por quê, queridos? Porque tem a ver com processos que eu e você precisamos passar. E o texto fala, quando você passar pelas águas. Queridos, hoje passar pelas águas, queridos, é tranquilo. Agora, quando nós olhamos no contexto da época, na comparação, as navegações, queridos, eram extremamente perigosas. Sim ou não? Qualquer barco, qualquer travessia, queridos, era extremamente perigosa. Se nós olharmos o contexto da época, não era uma tarefa fácil, queridos, navegar não era seguro, era um risco de vida. E qual que era a promessa? Eu estarei com você. Não importa as circunstâncias, eu estarei com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa a circunstância que você está passando, Deus está com você. Olha o que Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos fala. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Quando estamos em circunstâncias desfavoráveis, queridos, onde olhamos, racionalizamos e a nossa razão vai dizer, não vai dar certo. E geralmente, queridos, quando nós estamos em situações assim, um sentimento de solidão toma conta do nosso coração. E nós nos sentimos sozinhos. Consegue me entender? Sabe quando você está em circunstâncias desfavoráveis? Não parece que você foi abandonado? E o grande problema, queridos, é que quando nós estamos em circunstâncias desfavoráveis e o sentimento de abandono vem sobre nós, nós começamos a metralhar as pessoas ao nosso redor. Ah, cadê meu amigo? Ah, cadê fulano de tal? Cadê o pastor? Cadê não sei quem? E a gente começa a metralhar todo mundo, queridos. Só que as circunstâncias desfavoráveis deveriam ser um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Aonde eu e você, queridos, paramos de racionalizar, tomamos a palavra da fé, entendemos que de maneira alguma Deus nos deixa e nunca jamais Ele nos abandona. A emoção, o sentimento vem. O que nós falamos? Deus está comigo. Ele jamais me abandona. Ele nunca me deixa. Deus está comigo. Deus está comigo. A circunstância está falando o quê? Você foi abandonado, você está sozinho, as coisas estão dando errado, não vai dar certo. Aonde vai acabar a sua vida? Você continua falando o quê? Deus está comigo. Por quê? Porque essa é a promessa que Ele tem me dado.
A fé diz: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Você não está sozinho. Não são as circunstâncias que definem quem você é, queridos. Quem define quem nós somos é a fé, queridos. E não importa o que você está passando. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está sozinho. E essa circunstância difícil, ela vai passar. Ela vai passar, queridos. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passamos pelos rios, queridos, eles não vão nos cobrir. Olha o que Mateus capítulo 14, versículo 30 ao 32 nos fala. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento se cessou. Queridos, o barco estava já na metade do caminho, os discípulos sozinhos, uma tempestade, tempo ruim. Pedro era um pescador profissional, queridos. Então o mar era um ambiente que ele se familiarizava. De repente eles veem Jesus andando sobre as águas. E a gente dá risada, né? Que eles olham lá, é um fantasma. Querido, se fosse você, você também ia ter medo e ia falar que é um fantasma. Sim ou não? Eles olham e falam: é um fantasma. Jesus fala: não fiquem com medo, sou eu. Pedro fala: se é você, me manda andar aí que eu vou com você. O que Jesus fala? Vem. E o que Pedro faz? Vai, sai do barco. Sai do barco. Olha que interessante, queridos. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparando nas circunstâncias, colocando seus olhos nas circunstâncias, racionalizando as circunstâncias, olhando de forma racional, vendo as circunstâncias. O que aconteceu? Ele teve medo. E a partir do momento que ele teve medo, o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E os rios começaram a submergir a Pedro. Por que ele afundou? Porque ele teve medo. Mas por que ele teve medo? Porque ele racionalizou as circunstâncias. Ele tinha uma palavra de Jesus, sim ou não? Tinha. Só que ele focou nas suas circunstâncias. Qual que era a promessa? Quando passares pelos rios, eles não o submergirão. Olha o que Mateus 14, 31 nos fala. E prontamente Jesus estendeu as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Prontamente, queridos. Quando as águas começaram a submergir a Pedro, queridos, prontamente ele viu uma mão estendida. Prontamente Jesus estende as mãos. As circunstâncias, queridos, não vão te submergir. As circunstâncias não vão te cobrir. Sabe por quê? Porque você vai ver a mão de um Jesus estendida para você. Existe uma promessa, queridos. Existe um Salvador no meio do caos. Muitas vezes, queridos, na nossa falta de fé, nós vamos ver Jesus prontamente estendendo a mão para mim e para você. Prontamente Jesus estende as mãos e salva Pedro. E o texto continua falando: quando passares pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. As chamas não nos queimarão. Olha o que Daniel capítulo 3, versículo 23 ao 25 nos fala. Daniel capítulo 3, versículo 23 ao 25. E os três homens
Sadraque, Mesaque, Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. E em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu porém estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quais eram as circunstâncias, queridos? Um decreto do rei, que quando a trombeta tocasse, o que aconteceria? Todos os homens deveriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Esse era o decreto, essa era a circunstância. A trombeta tocou, o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram? Não se prostraram. Por que eles não se prostraram, queridos? Porque a palavra de Deus nos orienta: não se prostre diante de esculturas. A trombeta toca, eles não se dobram, a circunstância se estabelece, queridos. O rei Nabucodonosor fica muito, muito bravo, manda acender a fornalha 7 vezes mais quente. A fornalha estava extremamente quente, que a ponto dos homens que jogaram eles nas fornalhas se queimaram, queridos. Essa era a circunstância. Enquanto a circunstância fala se dobre, a fé vai falar o quê? Resista. Deus poderia ter livrado eles da fornalha? Sim ou não? Sim, queridos. Mas Deus decidiu livrá-los na fornalha, dentro da fornalha. Uma vez, em 2011, queridos, eu quebrei minha perna direita jogando bola. Quebrei tíbia e fíbula. Quebrei. Na hora que eu quebrei, que eu levantei minha perna, meu pé caiu pro lado assim, jogando campo. Eu levantei a perna, meu pé caiu pro lado. Falei: não acredito. Na hora eu percebi Deus falando assim comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei: cara, e agora? Cheguei no Hospital do Trabalhador, o motorista da ambulância falou: cara, eu vou bem devagar, porque cada chacoalho vai doer, cara. Falei: tá bom, pode ir bem devagar. Cheguei no Hospital do Trabalhador, estava deitado na maca, meu irmão chegou, perguntou pro médico qual que é o procedimento. Ele falou: o hospital está lotado, 3 dias ele vai ficar aqui no corredor até que abra a vaga para ele operar. Eu falei: a hora e 3 dias com essa dor que eu estou sentindo aqui não vai dar certo. Já tinha tomado morfina, queridos, estava doendo demais, queridos, demais. Eu falei: não vou aguentar 3 dias aqui. Queridos, deu 30, 40 minutos, queridos. A médica encostou do meu lado, perguntou: você tá de roupa ainda? Eu falei: tô. Ele falou: vamos tirar tua roupa. Eles tiraram o raio-x. Demorou um pouco, queridos, mais um pouco. Eu estava na mesa de cirurgia operando. Operei, fiquei no corredor mesmo, assim, encostado no corredor. Tinha gente do meu lado, queridos, com fraturas parecidas com a minha, queridos, que já estavam 2, 3 dias ali. E eu fui operado em menos de 40 minutos. Quando eu fui para entrar, eles falaram que eu ia ter que colocar aquele fixador externo, sabe? Parece uma antena assim. E eu falei: eu não quero pôr isso aí. Falei pro meu irmão: vamos orar, eu não quero pôr isso aí. Aquele troço parece que vai enroscar em tudo que é lugar, né? Fui, operei, quando eu voltei, a mulher olhou para mim e falou: cadê teu fixador externo? Eu falei: não sei, eu saí assim. Eu tinha um curativo aqui e outro aqui. Eu saí assim, e ela falou: nossa, você levou muita sorte, que tinha uma haste do tamanho da tua perna. Que ela muda o tamanho, né? Falou: tinha uma haste certinho pro tamanho da tua perna. Geralmente tem que colocar o fixador externo, depois pedir a haste, depois eles colocam a haste, passar por 2 cirurgias. Passei tudo por uma só. Daí eu falei: Deus, tá, você fez um milagre no hospital, por que não, sei lá, mandasse um anjo, fizesse um milagre para falar: não entra em campo, não divide a bola, alguma coisa para me livrar daquilo lá. Eu falei: por que você não falasse antes, né? Fez um monte de milagre depois, por que tinha que passar por aqui? O Espírito Santo me deixou muito claro, falou assim: eu tô te livrando na fornalha, porque eu preciso parar você, eu tenho algumas coisas para tratar com você. 50 dias, queridos, deitado com a perna para cima assim, risco de trombose, não podia baixar a perna. 50 dias com a perna para cima, deitado, queridos, na cama, sem poder se mexer, queridos. E Deus falou assim: eu preciso tratar com você.
50 dias, queridos, apanhando todo dia. Você vai para o chamado, eu estava trabalhando 3 períodos, queridos. Estava meio revoltado da vida. Falei, vou ganhar dinheiro, não vou mais servir Jesus. Saí trabalhar, queridos, que nem louco. Estava trabalhando 3 períodos. De manhã, de tarde, de noite, como personal, atendendo gente. Deus falou assim, ó, para aí que eu quero... Vai para o chamado ou não vai? Falei, tá bom, não vou precisar quebrar outra perna, né? Daí uma mulher veio e falou assim, ó, igual o Jacó, você vai ser igual o Jacó, você vai vivendo andando mancando. E ando mancando ainda. Falou assim, você é igual o Jacó, Deus teve que mudar teu nome. Agora você é Israel, príncipe de Deus, Deus vai te levar para o chamado. Mas primeiro teve que tratar você. Poderia ter livrado da fornalha, sim, mas livrou na... Porque nós precisamos passar pelo fogo. Porque quando nós passamos pelo fogo, queridos, nós glorificamos a Deus. Olha o que Daniel capítulo 3, versículo 28 ao 29 nos fala. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confirmaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Circunstâncias desfavoráveis, quando vencidas pela fé, glorificam a Deus. A circunstância era desfavorável, eles viveram pela fé e glorificavam a Deus numa nação pagã, queridos. Todas as vezes que você tem uma vitória contra circunstâncias desfavoráveis, pela fé, queridos, você vai glorificar a Deus. Eu e você vamos vencer as circunstâncias. Falam amém aí, querido. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 34 nos fala. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos a espadas, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Queridos, as circunstâncias, as fornalhas, elas são reais. Posso ouvir um amém? As circunstâncias são reais. Só que o que o autor a Hebreus está falando na galeria da fé? Que eles tiveram o poder, queridos, tiveram a fé para quê? Para extinguir a violência do fogo. Eles estavam no meio do fogo, sim ou não? Eles estavam em circunstâncias desfavoráveis, sim ou não? Só que eles extinguiram pela fé o poder do fogo. O fogo não tocou esses homens. Circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, queridos, podem nos envolver. Circunstâncias difíceis podem nos tomar, queridos. Mas quero dizer uma coisa para você. Pela fé você pode apagar a força do fogo. Pela fé você pode apagar o poder das circunstâncias ao contrário. Queridos, às vezes as coisas estão falando não vai dar certo, não está dando certo. Queridos, pela fé, se você tem uma palavra, não há voz contrária. Porque nós vencemos o racionalismo que nos prende ao solo, queridos, pela fé, e conseguimos olhar para o alto. É uma nova realidade. Você não vive pelas circunstâncias, posso ouvir um amém? Você vive pela fé. E é possível, deixa eu te falar uma coisa, é possível dobrar as circunstâncias pela fé. Quando o pecado veio, trouxe para o coração do homem o conhecimento do bem e do mal, trouxe o humanismo que nos colocou no centro, trouxe o racionalismo que nos faz viver pela nossa razão. Quando eu e você nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, temos acesso a uma nova realidade, vivemos pela fé, as circunstâncias não nos dobram mais, queridos. Agora eu e você somos reis e sacerdotes, e dobramos as circunstâncias através da fé. Não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para você. Isso vai passar, e você vai dobrar essa circunstância desfavorável pela fé. Pode ser um problema financeiro,
pode ser um problema no seu casamento, pode ser um problema emocional. Pela fé, você pode ver a transformação da sua realidade. Você não vive pelas circunstâncias, você vive pela fé. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nas promessas de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração?